Pois bem, amigos, como costumeiramente nós fazemos, nós vamos sempre iniciar o estudo da nossa unidade na tarde de hoje a partir de um aspecto um pouco mais generalista, para a partir desse aspecto nós avançarmos para aquilo que seja o efetivo conteúdo da disciplina. Isso é uma questão que eu considero bastante importante na medida em que para que nós possamos acessar devidamente esse conhecimento específico, nós possamos, ao mesmo tempo, fazer com que este conhecimento que nós estamos aprendendo, ele se correlacione com com os diversos assuntos que lhe dizem respeito. É importante nós entendermos que esse direito do consumidor, ele não é um casulo, ele não é um ambiente único. Ele vai se dialogar com as diversas fontes do direito, ele dialoga esse direito do consumidor com diversas outras áreas do direito, e é importante nós termos, a partir desse ponto de partida de generalidades dessa temática, para que a gente possa avançar pontualmente naquilo que consista cada uma dessas temáticas, cada um desses assuntos. Tá ok? Então, avançando nisso, os senhores vão acompanhar no material de apoio que foi distribuído a vocês, um sumáriozinho, um roteiro daquilo que nós vamos estar falando, e todo o roteiro ele vai trazer aqui, deste professor em particular, aquilo que nós temos de generalidade. Bem, gente, primeiramente, o que são essas práticas comerciais? No que podemos entender, no que pode consistir essas práticas comerciais? Primeiramente, antes de tratarmos disso, é necessário nós refletirmos que este fornecedor, ele desenvolve no mercado de consumo uma atividade empresarial. E o desenvolver dessa atividade empresarial, nós vamos lá para o Código Civil, quando nós tratamos do artigo 966 do Código Civil, que ele vai trazer essa definição legal do que seja uma atividade empresarial. Toda ela é uma atividade, né? Ela é uma atividade habitual deste empresário, ela é uma atividade habitual, organizada por este empresário. Ele organiza a matéria-prima, ele organiza mão de obra, ele organiza o próprio capital, ele organiza o expertise e exercita essa atividade com um propósito: obtenção de lucro. Então, todas as vezes, amigos, que nós nos deparamos com uma atividade empresarial, ela é atividade empresarial, assim ela se denomina, assim ela se especifica com uma atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços com o objetivo de se obter lucro, com finalidades que sejam econômicas. Muito bem. Esse empresário, esse que desenvolve a atividade empresarial como fornecedor de produtos e serviços, ele vai, refletindo sobre a sua atividade empresarial, ele vai observar que a utilização de determinadas práticas, a utilização de determinados procedimentos farão com que a comercialização de seus produtos e serviços elas sejam potencializadas. Ora, imaginemos nós, amigos, que eu sou um fabricante de um veículo, eu sei que o meu veículo ele possui qualidades, eu sei que o meu produto possui qualidades. Ora, como é que eu faço para que este meu produto, para que este meu serviço, ele chegue ao consumidor e este consumidor, a partir do conhecimento do meu produto, a partir da percepção da existência do meu produto ou do meu serviço, ele passe a consumir produtos e serviços que são produzidos, que são realizados por este fornecedor aqui. Ora, para que eu saia de dentro da minha planta, para que eu saia de dentro do meu estabelecimento comercial e faça chegar o meu produto, o meu serviço
a este consumidor, eu vou precisar de uma estratégia, eu vou precisar de um plano, eu vou precisar de uma engenharia que faça com que o meu produto e o meu serviço chegue a este fornecedor, a este consumidor, melhor dizendo. É nesse espaço que cabem as práticas comerciais. Ora, isso é legítimo, amigos, que o fornecedor proceda desse modo, que o empresário proceda desse modo, sem sombra de dúvidas. Para que a minha atividade empresarial, para que a minha atividade de produzir, para a minha atividade de fazer circular em bens e serviços, para que isso se torne exitoso, e se tornando exitoso, ele me produza lucros, eu preciso encontrar caminhos para que eu possa acessar este consumidor no mercado de consumo e, acessando este consumidor no mercado de consumo, os meus produtos, eles passem a circular e, nisso que circulem, eles passem a gerar riquezas para este fornecedor. Portanto, práticas comerciais para este fornecedor, no interesse de fazer com que meus produtos e serviços eles sejam comercializados, é uma atividade absolutamente legítima. É um direito deste fornecedor no âmbito dessas relações de consumo. Né? Então, voltemos àquilo que é o roteiro que nós apresentamos para vocês aí. Essas práticas comerciais nada mais é do que um conjunto de iniciativas que são realizadas por este fornecedor no interesse de impulsionar a comercialização de produtos e serviços. Nisso que eu impulsiono a comercialização de produtos e serviços, eu tenho um enriquecimento, eu tenho uma atividade, eu tenho a faceta econômica da minha atividade muito mais potencializada. Isso gerará lucro para este fornecedor. Agora, amigos, isso pode ser feito de uma maneira qualquer? Então, uma vez que se trata de uma atividade legítima, uma vez que se trata de um direito assegurado a este fornecedor para a comercialização de seus produtos e serviços, ele pode fazer de um qualquer jeito? Poderia o fornecedor exercitar este direito de um qualquer modo, sem nenhum controle, e especificamente em um ambiente que eu tenho um intervencionismo estatal muito grande, por conta da presença do CDC regulando essas relações jurídicas todinhas que aqui ficam colocadas? Definitivamente não. Tá? Principalmente porque, em que pese se tratar de um direito deste fornecedor, tá certo? Em que pese se tratar ainda de um âmbito desta livre iniciativa que também é própria desta atividade empresarial, é necessário nós pontuarmos que as práticas comerciais no âmbito desse Código de Defesa do Consumidor, ela inaugura aqui um aspecto coletivo e difuso deste consumidor. Tá? Por essa razão, amigos, é muito, muito importante nós atentarmos para aquilo que estabelece o artigo 29 deste CDC. Olha o que diz a letra do artigo 29. Tá? Para fins deste capítulo, tratando desse capítulo que fala das práticas comerciais, para fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores, marquem aí no CDC de vocês, todas as pessoas determináveis ou não expostas, circulem aí, expostas às práticas nele previstas. Amigos, lembra quando nós falamos de consumidor, a definição legal desse consumidor destinatário final? Esse consumidor destinatário final é aquele consumidor que adquire ou utiliza o produto ou serviço
existindo aí tanto as teorias finalistas, as teorias maximalistas e a teoria finalista mitigada, como teorias que explicam esse consumidor, né, destinatário final. Este consumidor aqui, nós temos aqui no artigo 29, aquela modalidade de consumidor por equiparação. Tá? Este consumidor por equiparação, aqui em especial, nós tratamos na aula passada de um consumidor por equiparação vítima do evento danoso. Ele não adquiriu o produto, ele não utilizou o produto ou serviço, mas ele foi vítima de um acidente de consumo. O acidente de consumo, como nós dissemos, ele exteriorizando ao produto, nisso que ele se exterioriza, ele toca um transeunte, um qualquer da rua, sem que este tenha feito parte diretamente da relação de consumo. Muito embora não fazendo parte dessa relação de consumo, ele é alçado a uma relação de consumo por ele ser vítima de um evento danoso. Aqui, a mesma percepção ela se torna importante. Não é destinatário final, não adquire o produto, não adquire o serviço, mas o simples fato, tá? O simples fato deste consumidor ser exposto à prática comercial, eu já tenho um consumidor por equiparação. Tá tranquilo isso, amigos? Então, nisso que nós falamos dessa parte generalizante, é importante notarmos que, artigo 29, este consumidor, muito embora não seja um consumidor, aquele consumidor destinatário final, ele é equiparado a consumidor para fins de proteção do CDC. Tá ok? Então, da parte generalizante que tínhamos a conversar, era exatamente isso, e a gente vai estar tratando aqui já do artigo seguinte, o artigo 30, falando de oferta.